Fala pessoal, vou tentar mostrar para vocês aqui de forma rápida como é que funciona o processo de gestão de mudança. Então você chama aí o gráfico de como você quiser, eu vou chamar aqui de gestão de mudança, ok? Então, vamos trabalhar esse gráfico aqui como sendo o mediano, né, os 50%. Vamos trabalhar aqui como lado positivo do gráfico e aqui como lado negativo do gráfico, ok? Dentro do processo de gestão de mudança, a gente vai trabalhar com um número que vai ser 15%, aqui a gente tem 35%, a soma desses dois aqui dá o quê? 50%. Aqui eu também tenho 15%, sobra mais 35% aqui, e a soma desses dois aqui dá o quê? 50%, ok? Então vamos lá. Dentro do processo de mudança, tem pessoas que vão aceitar o seu processo aí de forma muito rápida, e normalmente, dentro do que eu tenho visto nos meus últimos anos de liderança e dos processos de pesquisa que eu faço, mais ou menos 15% dessas pessoas vão aceitar aí seu processo de mudança de forma muito rápida, sem muito questionamento. Normalmente são pessoas com perfil de execução que vão querer já fazer logo, sem perguntar, nem saber o que vai ter de resultado, mas elas topam, elas são muito positivas, vão querer que a coisa aconteça e não vão se preocupar muito. O fato é que eu tenho aqui 35% das pessoas que elas estão aí em cima do muro, mas elas estão em cima do muro e aí elas estão no lado positivo desse muro. Então a minha sugestão é: utilize estes 15% de pessoas que já aceitaram a mudança de forma rápida para trabalhar, né, na explicação, no convencimento, mas na reflexão de como isso pode ser positivo para o grupo dessas outras 35% aqui, transformando então os seus 50% de positividade de aceitação no processo de mudança. O fato é que eu também tenho 35% de pessoas que também estão em cima do muro, só que elas estão aqui, ó, focadas no lado negativo. Então essas pessoas, elas representam 35% do meu quadro do lado negativo. Eu tenho 100% do quadro, 35% das pessoas estão do lado positivo de aceitação, 15% de aceita de imediato, que dá 50%. Sugestão: utilize estes 50% que já estão convencidos de que a mudança é boa para trabalhar na formação de consciência sobre o processo desses outros 35% de pessoas que estão do lado negativo. Legal. Aqui você já vai ter então 85% de pessoas trabalhando aí dentro do processo de mudança de forma positiva. Agora, eu tenho 15% das pessoas que essas pessoas aí, elas estão muito do lado negativo. Elas podem barreirar o teu processo, elas podem causar prejuízo para a mudança, e dentro do mundo empresarial normalmente não se tem muito tempo para trabalhar com pessoas que não estão disponíveis para o processo de mudança. Algumas empresas vão desligar essas pessoas, outras empresas vão trabalhar. Eu não sugiro que no primeiro momento você já desligue pessoas, eu sugiro que você tente fazer um trabalho em que as pessoas tomem consciência da importância desse processo, né, para que elas consigam então assumir a mudança e fazer parte desse grupo seleto de pessoas aí que são positivas e que vão aceitar os processos de mudança e levar a empresa, a equipe e o grupo para um resultado positivo. O fato é que se, na pior das hipóteses, esses 15% de nenhuma maneira aceitarem esse processo de mudança, a empresa provavelmente não vai segurar essas pessoas nessa equipe e talvez não aceite elas dentro do grupo, né? Então, aplique um feedback bem realista do processo, por que isso está acontecendo, e se chegar ao ponto de desligamento, as pessoas precisam saber o motivo, o real motivo do porquê essas coisas acontecem, para que ela não fique sendo desligada de outras empresas, de outros trabalhos, sem saber o porquê, né? Então é importante trabalhar isso antes, mas em último caso, aí, se não tiver jeito, esses 15% normalmente no mundo empresarial não se tem muito tempo para trabalhar dentro desse processo. Você dá um determinado tempo, mas esse tempo ele não pode ser muito extenso. Quando a gente fala de mudança, as pessoas normalmente elas já começam dentro de um processo de autonegação, né? Elas vão lá na busca daquilo que elas já sabem e começam a negar o processo. E aí elas vêm numa linha descendente aqui, chega aqui, elas estão aqui quase que num processo de depressão, deprimidas pelo processo de mudança. Aí elas começam a entender o processo, elas começam a negociar, né? E aí elas chegam na fase de aceitação do processo. Mas primeiro elas passam pela negociação.
negociação interna de valores, de crenças que ela tem, até que ela consiga aceitar aí o processo de mudança. Quando ela aceita, a gente vem aqui para um novo começo, que é quando a mudança se estabelece e as coisas voltam a girar. O fato é que todos nós passamos por essa linha desse processo de mudança. É fato também que muitas pessoas demoram muito tempo e outras pessoas demoram menos tempo para passar por toda essa linha do processo de mudança. E aí você agora, sabendo, tendo consciência disso, você consegue dizer se você é uma pessoa que fica muito tempo na negação, talvez uma pessoa que nunca mude, vai ficar na negação para sempre, ou se você é uma pessoa que passa por esse quadro muito rápido. De fato, se você sabe que a mudança ela, em algum momento vai acontecer, por que ficar negando tanto tempo, embarreirando o seu processo? Às vezes o processo é interno, às vezes o processo é nosso, o processo é meu, né? Então às vezes é o meu processo, é coisas que eu preciso mudar e eu fico ali no processo de negação tão grande que eu demoro tempo demais, às vezes as coisas acontecem e eu perdi a oportunidade porque não mudei. Eu não sei se esse conteúdo te ajudou, mas eu espero que ele faça sentido para você. Forte abraço do Adriano. Até mais.